Deixa eu botar aqui. Começou já a gravação já. Então, bom dia. Vamos agora entrar na parte de exercícios. Só fazer uma revisão rápida aqui, né? Que a gente teve aí uns dias aí sem estarmos aí, né, debatendo. Então, a gente, nessa apostila, a gente está vendo inquérito policial. Então, a gente viu as naturezas e características do inquérito policial. Vimos a instauração do inquérito policial. Vimos como é que se faz essa notícia crimes, a tramitação do inquérito, né, as diligências investigatórias, inquérito contra os agentes de segurança pública, forma de tramitação, incomunicabilidade do preso e indiciamento. Vimos conclusão e arquivamento do inquérito policial, prazo de conclusão, né, arquivamento do inquérito policial, e vimos agora o arquivamento do inquérito policial com o regramento de acordo com a Lei 13.960 964/2019, né, que é o pacote anticrime, que está suspenso pelo STF, pela DI 6298. Isso não quer dizer que não possa ser cobrado na prova, né? Está suspenso, mas não quer dizer não em vigor. Está em vigência, mas sem ter aplicabilidade ainda. Valor probante dos elementos colhidos no inquérito policial e poder de investigação do Ministério Público. Então, aqui, ó, natureza do inquérito, né, as principais características do inquérito policial. De novo, rapidamente, não vou nem explicar, só colocar aqui, arquivar aqui para salvar aqui. Então, administrativo, inquisitivo, oficiosidade, oficialidade, procedimento escrito, indisponibilidade, dispensabilidade, discricionalidade na sua condução, sigiloso. Instauração, deixa eu ver o que é que eu marquei aqui. Só pode ser negada a instauração quando for manifestamente legal, não contiver os elementos mínimos, né? Deixa eu botar aqui. Depois a gente volta aqui quando for as questões. Notícias crimes. Vimos que tem notícias crimes de cognição imediata, toma conhecimento do fato em razão de suas atividades rotineiras, né? A polícia, notícia crimes de cognição imediata, requisição do Ministério Público com vista à instauração, notícia crime de cognição coercitiva, é o caso de flagrante delito. Delatio crimes. Então, nós temos a forma de notícia criminal, pode ser delatio criminis simples, né? Comunicação feita à autoridade policial qualquer do povo, delatio criminis postulatória, né? No caso da ação penal pública privada, mediante o qual o ofendido já pleiteia a instauração do inquérito, e delatio criminis inqualificada, é a denúncia anônima. Tramitação, a gente tem as diligências, né, investigatórias, não vamos ler. Então, se tratando de crimes, determinados crimes de autoridade policial durante o inquérito, né, o Ministério Público pode requisitar informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos, né, no caso de sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição de liberdade ou sequestro relâmpago, ou extorsão mediante sequestro, facilitação de envio de criança e adolescente para o exterior. Então, nesses casos, né, você pode solicitar durante o inquérito informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Isso aqui, quando eu falo durante o inquérito, é sem necessidade de autorização judicial, né? Que o correto é autorização judicial. Não vai fazer interceptação telefônica, só pedir a localização do celular da vítima. Isso você consegue até pela, assim, familiar da vítima, que sabe o número da pessoa, né? Você consegue hoje com alguns aplicativos aí, não sei se você sabe. Teve uma vez que me furtaram, roubaram, na realidade, me roubaram um tablet e ele era conectado à internet. Eu conseguia ver onde é que estava o tablet, né? Local. Falei para a polícia, mas a polícia não quis ir lá, não. Aí você Sério, não consegue... conseguiu recuperar? Não. Não, eu estava lá por Riacho Fundo. Assim, você tem a posição, mas não tem a posição da casa, tem a posição da rua, né? Ó, tá nessa rua aqui, né? Porque tinha o chip Entendi. no tablet, era um tablet aí. Funcionava, né, o Wi-Fi nele, internet. Aí fui lá na polícia, falei assim, não, mas como é que a gente vai fazer? Vai bater em cada porta e tal, né? Vai ficar batendo, porque sabia que era na rua. Só que eu falei pra ele, cara, não conhece ninguém de lá, porque assim, o policial da área, ele sabe qual é a casa que é suspeita, né? Reconhece a galera da área, né?
Se eu dissesse, ó, nessa rua aqui, o cara já sabe quem é o cara da área, mas quis forçar a barra não também. Mas deixei para lá. Vamos lá, mas o professor vamos lá, isso aqui, ó. Inquérito contra os agentes de segurança pública. Quem são agentes de segurança pública no Brasil? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Isso aqui quase não tem concurso, né? Porque as ferrovias no Brasil são muito poucas. Policiais civis, policiais militares e corpo de bombeiros militares e policiais penais. Então, essa é que a gente chama segurança pública do Brasil, né? Pessoal da área policial, são as polícias. Tem outros tipos de polícia que não são colocados aqui, né? Você tem hoje a polícia do Legislativo, né? São a polícia do Senado, da Câmara, tem a polícia, às vezes, na área. Eles não são polícia exatamente, né? Guarda Civil também não entra, não entraria bem, né? Não, não. Mas, assim, eu entendo que, assim, em alguns casos tem essas questões aí de armamento, essas coisas que entram outras coisas aqui, mas teria que estudar uma lei específica, Estatuto do Armamento. Mas tem o pessoal que trabalha na segurança dos juízes, do Ministério Público, que aí tem um concurso específico. Não sei se você sabe, não tem concurso para STF, STJ, tem a área de segurança também, né? Você trabalha na área de segurança do STF. Quando tem concurso para o Senado, tem uma área de segurança que a gente chama Polícia Legislativa, né? Eles não atuam externamente, né, numa área assim, mas lá dentro eles são polícia mesmo, entendeu? Anda armada, essas coisas todas. Forma de tramitação do inquérito, incomunicabilidade do preso, vamos lá, conclusão e arquivamento do inquérito, prazo de conclusão, né? Vimos aqui os prazos de 10 dias se estiver preso, indiciado, e 30 dias se estiver solto. Vimos que tem, né, a questão da ADI também suspendendo, né? Porque, na verdade, esse prazo é o prazo do CPP, mas já foi modificado pela lei do pacote anticrime, mas está suspenso, né? Caso o Estado esteja preso, o prazo passa a ser, quando ficar suspenso, estabelece que o prazo passa a ser prorrogado pelo juiz por uma única vez até 15 dias. Vamos lá. Estes prazos de 10 e 30 dias são os previstos no Código Penal. Então, existem algumas exceções, né? Então, tem exceção da competência da Justiça Federal, 15, prorrogar por mais 15 e 30 dias se estiver solto, ou seja, um inquérito na Polícia Federal, que é o concurso do agente, escrivão e delegado. Lá é 15, se estiver preso, prorroga por mais 15 e 30 dias, né? Se estiver solto, crime de lei de drogas, 30 dias, né? Preso, 90 dias se estiver solto. Pode ser duplicado em ambos os casos, crimes contra a economia popular 10 dias, crimes militares 20 dias e 40 dias. E aqui tem essa questão aqui, né? O STF firmou um entendimento no sentido de que o Estado, estando o indiciado solto, embora exista um limite previsto no CPP, a violação a este limite não teria qualquer repercussão, pois não traria prejuízo ao indiciado, sendo considerado como prazo impróprio. Ou seja, esse prazo aqui de 30 dias aqui, hoje que existe no CPP, da Justiça Federal, da Lei de Drogas, da Economia Popular e do Inquérito Militar, se não tiver ninguém preso, se você ultrapassar esses 30 dias, isso não significa, vamos dizer assim, alguma punição, né, por o presidente do inquérito, né? É um prazo impróprio, não existe uma penalidade, mas deveria ter sido concluído, né? Arquivamento do inquérito, né? Como é o caso, a gente conversou, né? O arquivamento indireto. O arquivamento, né, é um processo onde você manda para o Ministério Público pode simplesmente, né, dizer não, não vejo nenhum indício de materialidade de autoria, arquiva, né? Ou o próprio, né, delegado lá, na realidade, não consegue encontrar uma autoria, né? Aqueles crimes que têm, né, dificuldade de encontrar um autor. E também arquiva. Mas tem outros tipos de arquivamento indireto. É aquele na qual tem um bocado de fatos, um bocado de autorias e ele faz vamos dizer assim, o indiciamento, né? Ele faz a denúncia só de uma parte. Então, daquela outra parte, ele entende que não teve, né, o crime. Ou em relação à pessoa, não teve o crime. Então, tem um indiciamento direto tanto de uma parte do crime, que ele entende, o Ministério Público, que é o detentor, né? Tem a competência para fazer a denúncia. Ele entende que é aquela parte que foi investigada, que teve diligência, para ele não teve crime, então ele arquiva indiretamente, e não diz, arquiva essa parte, só manda aquilo que ele acha que deve ser crime.
Em relação também às pessoas, digo, não, esse cara não, só vou indiciar, fazer a denúncia desses dois, esses outros dois estão fora. É o arquivamento indireto. Trancamento do inquérito policial, né, que é o encerramento anômalo, é os casos de prescrição, né, o cara resolve investigar quando o nosso já está prescrito, aí você pede o trancamento da ação penal. O que mais? Houver fundamento razoável para a instauração do prosseguimento. Decisão do arquivamento. A decisão do arquivamento é a coisa julgada, né? Então, tem já a súmula 524, né, que é o seguinte: significa que mesmo que arquivado inquérito, a decisão fará coisa julgada em relação àquelas provas, assim não poderá o MP ajuizar ação penal para posteriormente, com base no mesmo elemento de prova, súmula 524, nem se admite a reativação da investigação com base nas mesmas provas. Havendo notícia de prova nova, é possível a retomada das investigações, ou seja, o Ministério Público arquivou o inquérito, já era, não pode, não, agora eu não gostei do cara, agora o cara fez merda, agora sim eu vou processar ele. Não, você já arquivou lá pelas mesmas provas, para aquele inquérito você não pode mais fazer nada, você tinha naquele período, né, e você decidiu arquivar, agora você não pode, a não ser que surjam provas novas em relação a fatos. Arquivamento por atividade do fato, arquivamento pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, arquivamento do inquérito policial pelo regramento novo, né, que está suspenso, pacote de crime, valor probante dos elementos escolhidos no inquérito policial, né, o juiz não pode, exclusivamente com base no inquérito, tomar a decisão dele, né, a sentença dele, e o poder de investigação. Hoje a MP pode investigar por meio de procedimentos próprios, ou seja, tem um PIC, procedimento de investigação criminal. O MP, ele, apesar dele poder investigar crimes com o próprio processo dele, né, que é o PIC, ele não pode instaurar e presidir inquérito policial. O que ele faz no PIC é igualzinho um inquérito policial, só que não é o inquérito policial. O inquérito policial está previsto no Código de Processo Penal, e lá no Código de Processo Penal ele pode, lá no Código de Processo Penal, lá a autoridade que é competente para instaurar e presidir o inquérito é a autoridade policial. É literal que está no Código de Processo Penal. Só que, entre você é literal, como é que surgiu essa possibilidade do Ministério Público fazer investigações criminais? Lembra que no direito a gente tem os chamados princípios, né? Os princípios, né? As diretrizes, as normas. E no entendimento jurisprudencial, quem é o competente para fazer a denúncia, para arquivar o inquérito? O Ministério Público. Então, ele é o detentor, é como se dissesse que ele está acima, não acima no sentido de hierárquico, mas é tipo assim, ele pode mais no inquérito. Mais do que presidir, instaurar, ele pode arquivar. E o delegado não pode fazer nada, né? Pode fazer nada. Vai para a Câmara de Recurso do Ministério Público e tal, mas em relação ao delegado. Então, achou-se, né, que é o que a gente chama no direito, que quem pode mais pode menos. Se ele pode arquivar definitivamente o inquérito, então ele pode presidir. Mas aí teve essa questão, não? Então, mas não vai, como não mudaram o Código de Processo Penal, então, na verdade, ele criou um procedimento próprio de investigação, chamado PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Ou seja, é um outro processo regrado pelas normas do Ministério Público, mas não é no Código de Processo Penal. Segue provavelmente todas as regras do Código de Processo Penal. Vamos aos exercícios agora. Vou botar aqui folha única aqui depois da revisão. Vamos lá. CESP 2019, Tribunal de Justiça do Amazonas, analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Latrocínio é o que? O roubo seguido de morte, né? Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética, e do que dispõe a legislação, julgo o seguinte: como Lúcio está solto, aqui Lúcio é investigado, vou marcar aqui, e tem a participação de Carlos no crime. Então, quem é o investigado é Lúcio. Então, Lúcio está solto, ou seja, ele está com o inquérito aberto, mas só que ele está solto. O inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Aí vem aquela pegadinha, você lembra? Uma coisa é você não ter nenhuma punição em relação ao prazo para concluir. Outra coisa é ele ter prazo.
entendeu? Então, na verdade, isso aqui, a banca está querendo induzir você ao erro, desculpa, ao rio já, ao erro. Por quê? Porque lá fala que o prazo é impróprio. O que é o prazo impróprio? É se você descumprir o prazo, não tem nenhuma penalidade, mas existe um prazo, entendeu? Então, aqui ele está dando a entender que quando ele pergunta, então, não terá prazo para ser concluído? Na lei tem prazo. Mas se tem prazo, por que não respeita o prazo? Porque a justiça, né, a jurisprudência entende que é um prazo impróprio. Ele pode ser descumprido. Isso não gera nulidade do inquérito, isso não causa nenhuma penalidade para, né, a autoridade policial. Não gera Então, nenhum malefício, né? nenhum malefício. Aí, assim, é como se fosse se fosse aqui nosso, fora do direito, seria tipo assim, uma orientação, né? Seria vamos dizer assim, orientação que você acabe tal dia. Então, caso você não consiga, opa, deixa eu admitir aqui. Então, seria mais ou menos isso. Então, o erro da questão está aí, dizer que não existe o prazo. Na verdade, existe prazo, Vamos lá, só quer que ver ele sem não. querer. Então, questão errada. Existe o prazo. Item errado. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído a partir de 30 dias, conforme o artigo 10 do Código de Processo Penal. Isso não quer dizer que descumprido o prazo, está, como a gente chama? Está inválido, nulo o inquérito. A respeito da ação penal e do disposto na Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, Lei número 9.099/1995, julgue o item seguinte. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada dos elementos exigidos em lei. Entendeu? Então, vamos lá. Na parte do valor probante do inquérito, o que está escrito lá é o seguinte: o que a gente aprende lá é que o inquérito ele é uma fase do processo penal, mas ele não é uma fase necessária, né? Inclusive, ele é uma fase, mas não é uma fase necessária, né? Ele é uma fase inicial, start, para apurar indícios de autoria e materialidade, Administrativa, né? administrativo. Mas ele não é necessariamente necessário, não é necessariamente necessário, fica meio redundante, mas tipo, tanto é que se você pegar unicamente o inquérito, né, e passar para a denúncia, em base unicamente no inquérito, o juiz sentenciar a pessoa. A sentença é nula, que você não pode utilizar unicamente o inquérito. Ou seja, então ele é dispensável. Se não tivesse ele, você, né, poderia fazer. Então, como o próprio Ministério Público pode receber diretamente, né? Por exemplo, uma pessoa, em vez de ir na delegacia, ir diretamente no Ministério Público fazer a denúncia, né? O Ministério Público colhe as informações, pega a delação premiada ali, faz tudo ali e processa a pessoa. Nem passou pelo delegado de polícia. Então, ele não é, né? Pode Agora eu existir, entendi. ele pode ser dispensado, então aqui está correto, ó, é dispensável, né? Aí Mas tem até desde uma parte, se que eu não me engano, a que denúncia. fala que se a pessoa chegar e assumir a culpa, não precisa nem de inquérito policial, né? O cara já vai lá e diz, não, não, sou culpado disso aí. Então, É direto para a denúncia. E lá no processo criminal, vai ter a oitiva dele de novo. Aliás, vai ter oitiva de novo, né? Então, tudo aquilo que é colhido no inquérito policial, por exemplo, a pessoa foi lá na delegacia, 2 horas de oitiva. Quando tiver inquérito criminal, vai ter de novo 2 horas de oitiva. O juiz vai mandar mais de novo, de novo. A única coisa que não é refeita ou, né, feita novamente no inquérito, no processo criminal, são aquelas provas que você não consegue refazer na frente do juiz, né, já no processo. Corpo de delito. A pessoa levou, né, um tiro, levou um espancamento, não vai ter mais, né, aquela roxo, aquela coisa toda. Então, não vai ter como refazer aquilo, não faz sentido. Então, é, colher alguma informação, colher algum material, né, alguma coisa que já foi colhido, não faz sentido eu pedir para colher novamente. Então, não faz sentido. Então, não vai ser refeito. Agora, a parte testemunhal, né, aquele interrogatório, é refeito de novo no processo.
vai ver as perguntas justamente para comparar com o que o inquérito pegou. Inclusive, no sentido assim, de dizer, vem cá, você falou lá na delegacia isso, você confirma E isso, agora tá. faz nova pergunta, tal, até. Entendeu? É para pegar a pessoa na mentira, de uma forma bem esdrúxula, né? Pegar a pessoa na mentira ali, ou se ele vai falar coisas novas. Refeito tudo de novo, essa oitiva. Não precisa também, né? Não precisa. Se o juiz acha lá que não, já, já ouvi 3 testemunhas. Uma testemunha que foi ouvida no inquérito, ele pode dizer, não quero ouvir ela. Né? Quer dizer, não é que ele não quer, né? A acusação vai, né, dizer as testemunhas, a defesa também pode ter o mesmo número de testemunhas. E pode ser que sejam novas testemunhas que não estejam no inquérito, pode ser as do inquérito e o juiz dizer, não, essa daí não precisa. Né? O juiz pode denegar a testemunha também. Vamos lá, esse aqui é grande o caso. Vamos ler o caso aqui. CESP 2019, Tribunal de Justiça da Amazônia. Vamos marcando aqui para a gente entender o caso. Jaime foi preso em flagrante. Então, Jaime foi preso em flagrante por ter furtado uma bicicleta havia 2 meses. Então, 60 dias. Conduzido à delegacia, Jaime, depoimento ao delegado no auto da prisão em flagrante, confessou que era autor do furto. Então, ele confessou que era autor do furto. Vamos lá. Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sob argumento da gravidade abstrata do delito praticado. No entanto, após ouvir a defesa, o juiz relaxou a prisão. Então, ele foi solto. Então, ele está solto, né? Com o fundamento de que não estava presente o requisito legal da atualidade do flagrante em razão do lapso temporal de 2 meses entre a consumação do crime e a prisão do autor. Dias depois, em nova diligência no inquérito policial, instaurado pelo delegado para apurar o caso, Jaime, já em liberdade, retratou-se da confissão, alegando que havia pegado a bicicleta de Abel como forma de pagamento de uma dívida. Ao ser ouvido, Abel confirmou a narrativa de Jaime e afirmou ainda que registrou boletim de ocorrência. Por fim, Abel como forma de pagamento de uma dívida. Ao ser ouvido, Abel confirmou a narrativa de Jaime e afirmou ainda que registrou o boletim de ocorrência do furto da bicicleta em retaliação à conduta de Jaime, seu credor. Por fim, o juiz competente arquivou o inquérito policial, aqui é o juiz competente arquivou o inquérito policial a requerimento do Ministério Público, por atipicidade material da conduta sob o fundamento de ter havido entendimento mútuo e pacífico entre Jaime e Abel, acerca da questão, nos termos do relatório final produzido pelo delegado, a despeito da situação hipotética jurídica a seguir, ou seja, um caso gigantesco que não serve para nada. A decisão de arquivamento é só o parágrafo final que está servindo aqui para a gente. A decisão de arquivamento do inquérito, por atipicidade, impede que Jaime seja denunciado, pede que Jaime seja denunciado posteriormente pela mesma conduta, ainda que sobrevenham novos elementos de prova. Essa aqui pegou uma coisa aqui. Na verdade, a historinha é o seguinte: o Jaime foi preso, confessou que estava com a bicicleta de Abel. O juiz relaxou a prisão, porque passava já 2 meses que ele tinha pego. Ele foi pego com a bicicleta, em flagrante, tá? Com o objeto, né, do furto. Só que, por falta da atualidade do delito, o juiz relaxou a prisão, em vez de manter a prisão em flagrante, tornando ela em preventiva. Aí, na hora do procedimento do inquérito, o Jaime falou, olha, na verdade, eu não furtei a bicicleta, ela estava na minha mão porque essa pessoa me devia um dinheiro. Né? Na verdade, deixou meio que a gente chama aqui penhorada a bicicleta. E aí o juiz, o delegado, viu que não tinha de furto ali, existia um mútuo ali. O cara emprestou a grana, eu fiquei com a sua bicicleta, e depois a pessoa foi lá na delegacia e disse, olha, o cara furtou minha bicicleta, que na verdade você que tinha entregado a ele a bicicleta porque você tinha pego uma grana com ele emprestado. E aí foi, né, atípica a conduta, né? Porque você não se apropriou de coisa alheia. A coisa foi entregue à sua mão. E aí o Ministério Público pediu o arquivamento, o juiz arquivou. Aí a pergunta é a seguinte, a decisão do arquivamento do inquérito por atipicidade, é esse caso aqui, atipicidade, ou seja, não tem um fato típico, impede que Jaime seja denunciado posteriormente pela mesma conduta, ainda que sobrevenham fatos novos, elementos da confirmação.
Então, o item está correto, pois arquivamento com base na atipicidade é específico. Com base na atipicidade do fato, faz coisa julgada material. Ou seja, não tem mais como reabrir esse inquérito, ainda que venha prova nova, impedindo a retomada de futuras investigações, conforme o entendimento do STF e do STJ. Vamos voltar aqui para você entender. A gente Porque tinha falado isso há pouco tempo, né? Mas aí a gente falou que pode reabrir em caso de provas novas. Mas no caso de atipicidade material, aqui, ó, atipicidade por atipicidade de fato, arquivamento por atipicidade de fato. Neste caso, é entendimento pacífico, ou seja, pacífico, no sentido de que não é possível reativar futuramente as investigações. Isto é absolutamente lógico, já que não faz o menor sentido permitir a retomada das investigações quando já houve arquivamento devidamente homologado pela instância revisora pela atipicidade da conduta e irrelevância penal do fato. Ou seja, quando há um arquivamento de atipicidade do fato, deixa eu ver, item 6, quem é? Inquérito 311. Entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, tem vários tipos de arquivamento, mas o arquivamento aqui, ó, a decisão de arquivamento faz coisa julgada, em regra não, pois o Código de Processo Penal admite que a autoridade policial proceda a novas diligências investigatórias se de outras provas tiver notícia. Isso significa que, uma vez arquivado o inquérito policial, a decisão fará coisa julgada em relação àquelas mesmas, em relação àquelas provas, né? Assim, não poderá impedir a ação penal posteriormente com base nos mesmos elementos de prova, ou seja, se tiver novas provas. Só que quando há uma tipicidade, entretanto, apesar do arquivamento do inquérito, a princípio, não fazer coisa julgada material, existem exceções. Quais são as exceções que você, na verdade, tem um julgamento material? Ou seja, situações em que o arquivamento do inquérito policial irá produzir coisa julgada material. Julgado, quando a gente fala julgada material, não será possível retomar as investigações, que é a tipicidade do fato, né, que é o caso lá que a gente está vendo na questão, e arquivamento pelo reconhecimento da extinção da punibilidade. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entende que se trata de decisão que faz coisa julgada material, ou seja, não admite reabrir, admite a reabertura do inquérito policial. Exceção, entende-se que se o reconhecimento da extinção da punibilidade se deu pela morte do agente, que é o artigo 107, inciso 1 do Código Penal, mediante a apresentação de certidão de óbito falso, o agente não estava morto, é possível reabrir a investigação. Então, tem dois casos em que você não pode de jeito nenhum reabrir o inquérito. Primeiro, a tipicidade da conduta, ou seja, não é típica a conduta, não é crime, não tem como você reabrir. Ah, teve prova nova. Prova nova de quê? Do fato que ele fez, que não é crime, que eu já vi. Então, não vou abrir o inquérito. E extinção da punibilidade, ou seja, né? Foi extinta a punibilidade. Não tem como punir a pessoa. Para que eu vou investigar uma coisa que eu sei que lá na frente não vou conseguir punir a pessoa? Exceção, a pessoa mentiu que estava morto, né? Começou o inquérito, morreu o autor do crime. Cadê? Traz aí a certidão de óbito. O familiar chega, mostra a certidão de óbito. Depois vai descobrir que a certidão era falsificada do cartório, né? Nessa extinção de punibilidade também aplica essa questão do direito penal lá, né? Por exemplo, quando ele praticou tal fato, ele era crime. Aí, por exemplo, aí foi descriminalizado, né? Uma vez que coisa material, ele retroage e em benefício do réu, né? Aí volta, aí vai pedir, aí nesse caso vai pedir direito cima. penal. Não, mas nesse caso vai pedir cima. Aí você torna um fato atípico. Não é mais crime. Um fato atípico? Porque não é mais crime. Você lembra que a gente estudou o crime? O fato é típico quando ele é crime. Quando ele é crime, ele tem aqueles 3 bloquinhos, né? Entendeu? E tem a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade ou punibilidade. Nesse caso aí, o fato não tem tipicidade, não? Deixou de ser crime. Para a questão, novamente, vamos lá. Correta, quarta aí. CESP 2019, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz. O inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável. Opa, já pegou aqui. Isso aqui já está errado. A formação do opinião delito deverá acompanhar. A formação do opinião delito. Essa opinião sobre o delito deverá acompanhar a denúncia ou a queixa-crime. Não. Até que você pode fazer a denúncia sem o inquérito. Não precisa acompanhar o inquérito. Aliás, você pode começar a denúncia direto lá no Ministério Público e continuar de lá já o inquérito. Não, inquérito não, desculpa, o processo criminal. Então, né, ou a queixa-crime, por exemplo, eu fui, né, eu sou ação penal privada, né, eu tenho o direito de processar alguém. Eu posso ir direto no Ministério Público, né,
que de repente é uma queixa-crime mediante representação. Eu posso, na verdade, desculpa, deixa eu explicar melhor isso aqui. Não, é porque na ação penal privada eu teria que ir na delegacia de polícia, mas eu posso ir direto numa vara criminal, uma vara especial e resolver querer abrir um inquérito lá, né? Falar, ó, a pessoa fez isso, aquilo, outro. Não sei nem pelo delegado de polícia. Não sei se o juiz abriria, mas assim, como ele é dispensável, teria que ver a lei do juizado especial criminal. Então, que Se falar sempre é desprezar, desculpa, sempre é dispensável, estaria certo? Acho que não. Acho que não. Teria que ler com calma, né, as legislações, mas não tem como ser sempre ser dispensável. Tem algumas situações em que não tem como o Ministério Público fazer. Por exemplo, no caso de homicídio. O Ministério Público não tem condições materiais de fazer o colhimento dos mínimos, né, requisitos mínimos de autoria e materialidade, entendeu? Que quando você dá o direito do Ministério Público fazer a investigação criminal, é porque hoje existem muitos crimes que a gente chama, crimes de, vamos dizer assim, de colarinho branco. Então, tipo, crime de colarinho branco é tudo papel, né? Tipo, delação premiada, dinheiro, conta no exterior, né? Várias situações assim que não. As provas são tudo documentais. Então, para que tu vai passar todas essas provas documentais para depois ele ouvir lá, para depois levar para o Ministério Público, para denunciar, depois fazer de novo, né, as oitivas, né? Vai logo, já Vai faz a logo para a caminho, parte né? final. Administrativo. Agora, por exemplo, no caso de homicídio, cara, o Instituto Médico Legal é ligado à, à polícia, né? A polícia civil. Normalmente, essa parte de ML é ligada à polícia, né? Normalmente, quem tem perito é ligado à polícia. Carreira de perito, né, criminal, de ver a prova, colher uma impressão digital, essas coisas todas são policiais, né? Perito também é considerado uma carreira policial. Então, não tem como o cara fazer um processo criminal de homicídio sem essa prova técnica policial, né? Precisa. É igual ao O contrário que a gente próprio estava falando juiz, o também. próprio delegado, desculpa, o próprio Ministério Público, na verdade, faria o contrário. Se o cara viesse direto, não, vai. Ele provavelmente solicitaria a abertura do inquérito lá. Né? Dizer, ó, abre esse inquérito, porque eu não tenho condições materiais de apurar isso aí. Entendeu? É. Se tiver condições É o materiais negócio de do papel, apurar. como falou, colarinho. Uhum. Por exemplo, para que colocar um perito se, né, se já, vamos dizer assim, seria melhor que fosse para o Ministério Público, né, que já, uma vez que é papelada, não é nada material, assim, no sentido físico, precisa de investigação Por e tal. exemplo, sei lá, vamos lá, situações, assim, licitações e contratos, né? Crimes contra licitações e contratos. Especular. Papel, é papel, né, cara? Papel, é. Os próprios analistas do Ministério Público já podem analisar. Agora, alguns tipos de fraudes, dependendo do tipo de fraude, aí tem que ser para a perícia, né, da Polícia Federal, né? Lá tem também perícia na Polícia Federal de documentos, datilografia, tem papiloscopista para ver se é a assinatura do cara. Enfim, depende do caso. Mas, assim, numa prova, eu marcaria errado, né? Não é totalmente indispensável. Ele é dispensável, mas não é em todos os casos. Vamos lá, item errado, pois o inquérito policial é dispensável para o juizamento da ação penal. Significa que a ação penal pode ser validamente juizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários para... Isso aqui, ó, tem que possuir os elementos necessários para o juizamento da ação penal, que é o quê? Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Se não tiver isso, quando é processo e que envolve, de novo, né, crimes puramente que a prova da materialidade são documentos, tranquilo. Insuficiente de autoria, às vezes é um servidor público, um político, né, ou alguma pessoa aí, um doleiro, fica fácil. O próprio Ministério Público já fazer o trabalho. Vamos lá, CESP 2019, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz adaptada. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo
ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Correto. Isso aqui é o seguinte, o inquérito policial, ele, em geral, né, ele é público, né? É público. Mas pode ser colocado sigilo, né? Nele. Não, agora vai ser sigiloso esse inquérito policial. Mas mesmo quando você coloca, taxa ele como sigiloso, o indiciado e o advogado ele tem que ter direito a ver o inquérito, mas desde que já a prova já documentada, né? Ele não pode ter, e aí pode ver uma questão lá na frente, mas aí se tiver uma diligência que ainda não foi documentada, o advogado pode ter acesso, né, a esses dados da diligência? Não, só depois do momento que for documentado. O que seriam essas diligências ainda não documentadas? É uma escuta telefônica que está em andamento. Ah, eu quero ouvir. Não, calma. Depois que eu transcrever tudo que o teu cliente falou, eu vou botar no inquérito. Aí você vai lá e rebate. Ou não rebate, porque não é necessário rebater ali, entendeu? Na verdade, ali você não tem uma fase do contraditório da defesa. Tem uma fase do contraditório da defesa que a gente chama de diferido, ou seja, vai ser lá feito lá na frente tudo isso que eu colhi aqui. Se você quiser rebater aqui com o advogado, pode rebater, né? Já esclarecer para o delegado e na hora que o delegado fizer o seu relatório final do inquérito, né, para encaminhar para o Ministério Público, ele coloca o que o advogado seu colocou. Se não, deixa lá para frente. Até porque não vai levar em consideração, vai ser refeito de novo, né? A oitiva, as defesas. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Contudo, é importante ressaltar que o defensor não terá acesso a elementos de prova que, ainda que não tenham, faltou um quê? Que ainda não tenham sido documentados nos autos do inquérito. Né? Esse aí não tem direito. Como é o caso de interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntado ao inquérito policial, para não prejudicar a eficácia da medida. 6, aqui, CESP 2019, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz adaptado. A autoridade policial não, vamos marcar o não, se tiver ou não, marca ele na prova, não poderá determinar o arquivamento dos autos, salvo nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta investigada. Isso aqui está errado, né? Porque te viu lá que ele pode arquivar, pode pedir arquivamento. Está errado. A autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Não existe a exceção que a questão apresenta. Aqui, vamos lá. A autoridade policial não poderá arquivar o arquivamento do arquivamento dos autos do inquérito, salvo nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta investigada. Está errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial, pois existe exceção que a questão apresenta. Pois não existe exceção. É porque, na verdade, assim, mesmo que eu não tenha, assim, eu sou delegado de polícia, né? Sou delegado de polícia aqui. Vamos lá, fiz um inquérito aqui. Não cheguei à autoria e materialidade. Não é que eu não arquivo, é que no meu relatório, no meu relatório, tem um relatório na conclusão, eu, né, indico para o Ministério Público, não consegui encontrar quem foi. Né? Fiz diligência, no local esmo, ninguém viu, ninguém sabe. O corpo foi encontrado lá dentro da mata. Ele não vai arquivar direto, ele vai mandar para o Ministério Público vai arquivar, porque não tem indícios de quem é a autoria. Entendeu? Tá fechado. Não é da alçada do delegado arquivar, resumindo. Ele propõe o arquivamento. Né? Ele não pode simplesmente. Tudo que ele fez ali no inquérito policial, ele é obrigado a mandar lá para o Ministério Público. Né? Ele abriu, porque o inquérito policial uma coisa formal, apesar de ser administrativa, ela é formal. Ela tem uma portaria publicada no diário, dizendo, abra o inquérito policial. Uma portaria aberta, assim, tem um documento. Então, o Ministério Público, ele sabe
né, que abriu uma portaria e está vendo lá, opa, abriu mais um inquérito aqui, entendeu? Foi publicada uma portaria abrindo um inquérito. É no sistema também, né? Então ele sabe qual foi o caso desse. E esse envio também não é, parece assim uma coisa burocrática, é tudo eletrônico hoje. O cara vai fazer lá, vai finalizar o próprio, não sei como é que é no, assim, não sei, posso perguntar para meu sobrinho, mas acho que o Ministério Público deve ter acesso ao sistema de inquérito da polícia. Deve enviar, provavelmente o Ministério Público vai abrir o sistema, vai olhar o relatório final dos documentos ali e vai dizer, era, não tem ninguém para processar, então arquiva, né? E aí tem essa modificação, lembra que o arquivamento pode ser negado pelo juiz, o juiz vai dizer, olha, eu vou recorrer para o O arquivamento Procurador-Geral de solicitado Justiça. pelo delegado que chegou ao Ministério Público. Chegou ao o Ministério Público resolveu arquivar, o juiz resolve não homologar. Hoje, ele vai recorrer para o Procurador-Geral de Justiça. Quando passar a fase que está suspensa a lei, né, do pacote anticrime, o que é que vai ocorrer? O juiz não tem mais função nenhuma. Quando o Ministério Público resolve arquivar, automaticamente vai para a Câmara de Revisão, entendeu? Já existe. Não tem mais essa fase do juiz querer, né? Querer, não, vou recorrer. CESP 2019, Ministério Público Estadual do Piauí, promotor adaptado. O Ministério Público, em razão do seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências, aqui, ó, aqui já começa a pegar, aqui já pode, hein? Agora, presidir inquérito policial, não. Vamos lá. E a parte final aqui ele fala aqui, ó, ele pode fazer uma investigação aqui, ó. Poder de investigação do MP. Atualmente o entendimento é pacífico, pacificado é no sentido que o MP tem, sim, poderes investigatórios, já que a Polícia Judiciária não detém o monopólio constitucional dessa tarefa. Resumidamente, o MP pode investigar? Sim, por meio de procedimentos próprios de investigação. Agora, ele não pode instaurar nem presidir inquérito policial. Assim, o MP pode investigar por meio de seus próprios PICs, procedimentos investigatórios criminais, mas não pode instaurar, conduzir, ou seja, não pode instaurar, conduzir, presidir inquérito. Ele está falando que o Ministério Público vai presidir inquérito. Então, isso ele não pode. Cadê? Passou? Presidir inquérito policial. E tem errado. Ele pode fazer investigação? Pode. Que é o Ministério Público pode instaurar procedimentos investigatórios? Sim. Realizar diligências? Sim. Agora, presidir inquérito, não. Realizar diligência no meio jurídico é o seguinte, o cara até tomou conhecimento de um crime, ele vai lá, faz um ofício, o próprio Ministério Público, a gente recebe aqui no Serviço Público. Ó, quero tal documento. Você é obrigado e dá um prazo para você, ó. Solicito em, sei lá, em 5 dias úteis, né, esses documentos. Você é obrigado a mandar os documentos. Solicito isso, e vai solicitando. Isso é diligência que a gente chama, não? Às vezes ele não precisa nem explicar o que é que ele está fazendo. Só de acordo com a lei tal, que eles têm essa prerrogativa tal, solicito, sei lá, o contrato social. Eu recebia muito quando eu trabalhava numa área que envolvia a junta comercial, entendeu? Aí ele pedia algum documento de uma empresa. Solicito contrato social dessa empresa, as alterações contratuais, quem é o CPF vinculado a essa CNPJ, entendeu? Ele vai pedindo as informações para ele montar lá o inquérito. Inquérito não, né? O inquérito é policial. O procedimento dele que está investigando lá. E tem errado, pois o Ministério Público, a despeito de poder investigar entendimento pacífico do STF, deverá fazê-lo por meio próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir inquérito policial. Gabarito errado. 8. Em relação a inquérito policial, a ação penal e a competência, julgue o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. Vamos lá. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração do inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. A fim desse prazo, opera-se a decadência.
A parte final aqui que pegou. Vamos voltar lá. Não, mas até aqui embaixo. Aqui. Item errado, pois não há prazo decadencial para o ministro da Justiça encaminhar requisição. O prazo decadencial é para a vítima, no caso particular, e tem 6 meses para solicitar. O cara me caluniou. Eu tenho 6 meses para ir lá na delegacia, no Ministério Público, para, né, fazer a denúncia em relação a isso. Agora, no caso do Ministério da Justiça, ele não tem esse prazo, entendeu? São os crimes em que é necessária a requisição do ministro da Justiça. É o caso dos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tem como subir só um pouquinho para eu reler aqui a outra questão? Para reler a questão? Pergunta aqui. É de 6 meses o prazo que o ministro da Justiça requer a instauração? Não existe esse prazo. Pode voltar. Depois a gente volta lá em cima. Uma 9. CESP 2018, Polícia Civil de Sergipe, delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, né? Isso aí é uma característica do inquérito policial, inquisitiva. Processo penal não é, né? Processo penal, você lembra que a gente viu lá nas características do processo penal inquisitivo, lembra? Foi na primeira apostila. Eu lembro que o inquisitivo é aquele que você é igual da Inquisição, que o irmão falou, Aham, né? E não é desse jeito. Não é desse Ele jeito. é, como é que é o nome? Acusatório. Porque tem um cara que acusa, um cara que julga e um cara que defende. Inquisitivo é eu que julgo, no inquisitivo eu que julgo e eu que acuso você. Porque eu sou inquisitória, que nem na Santa Inquisição, o próprio juiz. Aí para poder haver um pouco mais de justiça, vamos dizer assim, no caso aí um vai acusar, o outro julgar, né? Porque às vezes o cara tem uma coisa particular e pode ele usar de justiça própria, né? Para impedir isso, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Cuja natureza é inquisitiva. Nesse caso, não tem problema ser inquisitiva, porque é um inquérito. Ou seja, o próprio delegado que vai estar lá, né, fazendo, né, as diligências ali nesse sentido. Né? E ele depois vai fazer o relatório final. Ele vai estar pressionando ali, ele vai estar fazendo a pergunta, ele vai estar indo atrás. Ele faz o papel duplo lá. Não se faz necessária a aplicação da plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Esse aqui parece assim, cara, isso aí tá cara de errado. Mas por quê? Porque não há a aplicação plena do contraditório. Porque, na verdade, sim, o contraditório não é que ele vai deixar de ser exercido aí, ele vai ser diferido lá na frente. Tudo que eu colhei aqui não quer dizer que já virou verdade. Não, depois você vai contestar lá no processo criminal. Quero contestar agora, se você quiser, o delegado pode deixar, mas não é necessário você, né? Não é pleno ali. Tanto é que tem movimentos que você não vai nem contestar, porque o delegado só vai botar no finalzinho do inquérito, as escutas telefônicas, e já vai fazer o relatório e já vai mandar para o Ministério Público. Ele não dá nem tempo de questionar. Prova de delegado, eles fazem prova oral, né? Também. São todos? Não, às vezes não. Depende da polícia. Estado, né? A prova de delegado sempre tem prova discursiva e prova de títulos. A prova oral, alguns concursos aí no Brasil, às vezes não tem. Às vezes, né? Ultimamente tem tido. Mas a prova oral, assim, em tese, aí né, assim, deixa eu ver se eu já fui. Não, prova oral ainda não fui até a fase da prova oral. Já fiz vários concursos, teve prova oral, mas não cheguei a essa fase. Mas, assim, o pessoal que tem feito é, tipo, muito difícil você ser eliminado na prova oral, né? Assim, só se, assim, teve casos no Ministério Público, né, no Ministério Público Federal, que teve um concurso aí que na prova oral eles eliminaram alguns, mas quando chega ali na prova oral, assim, já mais uma chegar lá, né? Tipo só se você for muito ruim, né? O cara, pô, esse cara aí vai conversar lá a banca e diz, olha, esse cara não dá. Alguma coisa errada aí. Só para ver se você tem postura e tal, né? As perguntas não são assim do nível mais aprofundado.
Agora tem prova oral, que é só uma vaga, tipo, procurador do... que eu já fui assistir a prova, né? Que é procurador do Tribunal de Contas da União. Aí elimina, né? Assistir a Só tem prova uma oral? vaga. Aham. Aí você vê que a banca pega pesado, porque só tem que escolher um. Só tem que escolher um. Puxar o máximo do pessoal, né? E aí, agora nos concursos de juiz, na verdade é o contrário. Às vezes tem 100 vagas, na prova oral já só tem 30 pessoas. Então, não tem, ninguém está concorrendo com ninguém mais, né? Ela tem vaga sobrando. Só basta você fazer o mínimo ali. E aí tem todo um esquema de pontos, né? De pontos assim que eu falo o seguinte: você não vai responder toda a teoria. Vai ser sorteado 24 horas, um ponto específico. Assim, vai dizer, tipo, apostila 1. Eu digo, vamos, você vai responder a apostila 1. Você tem 24 horas para relembrar tudo isso, para chegar no dia lá, sentar na frente do examinador e o que ele perguntar você responder. Você não vai responder tudo, não. Vai ser sorteado o ponto. Lógico, eu estou simplificando, mas é grande o ponto. Porque a apostila 1 de penal, apostila 2 de constitucional, quando ele sorteia um ponto, tu vai pegar uma partezinha de cada assunto, de todas as disciplinas, e vai nesse dia só sobre isso falar lá, entendeu? Vai ser todo o direito penal. Tu vai saber 24 horas antes do que é que você tem que revisar, entendeu? No caso de delegado de polícia, em geral, a prova oral só envolve direito penal, direito processual penal, direito administrativo e direito constitucional. Só 4 disciplinas, né? Todas as disciplinas também. Só 4 disciplinas. Então, não é... Tem vídeo na internet para assistir também. Se quiser, tem lá, acho que da última prova do delegado da Polícia Já Federal. assisti um. A CESP 2018, Polícia Federal, delegado. Essa aqui foi a última que teve. Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Com relação à competência para requerer o arquivamento de autos do inquérito policial e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o inquérito policial sobre a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo, em acolhimento à tese do Ministério Público. Nessa situação, o arquivamento dos autos é tipicidade penal. Lembra aqui, tese da tipicidade penal do fato. Isso aqui você não tem como reabrir. Em acolhimento à tese do Ministério Público. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Sim, é 2 casos em que você não pode mais reabrir. A tipicidade da conduta e extinção da punibilidade. Então, nesses 2 casos, se o Ministério Público disse, ó, eu vou arquivar por causa disso, já era. Sepultou de vez. Mesmo que seja provas novas, você não vai mais reabrir o inquérito. Então, item correto. Pois a jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja surgimento de novas provas. Eu acho que da 11 em diante a gente continua na próxima aula. Aí a gente acaba. Hoje eu vou ter uma reunião 9 horas aqui. Ah, ok.